Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu estou com a garganta um pouquinho assim, mas vou tentar aqui. Que Deus me ajude. Amém? Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante e os moradores de Samaria, desde o mais importante até o mais humilde, escutavam com muita atenção o que ele dizia. E eles afirmavam: este homem é o poder de Deus, ele é grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele havia deixado assombrados com a sua feitiçaria, mas eles acreditavam nas mensagens de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que quando os apóstolos punhavam as mãos sobre as pessoas, Deus dava a eles o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essas pessoas receberão o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com o dinheiro o dom de Deus? Você não tem o direito de tomar parte do nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se e deixe os seus planos perversos e peça ao Senhor que perdoe por esta má intenção. Vejo que você está cheio de invejas, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Amém? Só até aí. Pode se assentar em nome de Jesus. A garganta está bombardeada. Amém? Eu creio que todos nós aqui cremos no Senhor Jesus, não é verdade? Todos nós cremos no Senhor Jesus. E é por isso que estamos aqui, não é verdade? Fomos inseridos no reino de Deus, fomos batizados e seguimos a Jesus. Fazemos até a obra de Deus, alguns fazem até a obra de Deus. Nós estamos aqui em busca de um dia estar no céu com Jesus, não é verdade? E Deus havia feito uma promessa que quando eu abri o culto hoje, eu falei sobre ela, que derramaria sobre toda a carne do Espírito Santo sobre as pessoas. E essa promessa se cumpriu no dia de Atos, lá no dia de Pentecostes em Atos. E depois desse dia, foi uma coisa normal acontecer entre as pessoas. Todo mundo que era batizado, se arrependia, era batizado, recebia o Espírito Santo. E um dia, Filipe, ele vai até Samaria, e ele começa lá a operar milagres e maravilhas. Mas havia um homem ali, chamado Simão, que por muito tempo em Samaria, ele pregou curas, fez sinais, muita mágica, muita feitiçaria. E as pessoas tinham pavor, tinham medo, tinham temor e tremor dele. Até achava que ele era uma pessoa cheia de Deus, que tinha o poder de Deus na mão dele. E ele, com seus encantos, com suas mágicas, com seus truques, enganou muita gente. Da pessoa mais importante, do mais rico até o mais simples, acreditavam
no que Simão fazia. Mas Filipe chega ali e começa a fazer uma coisa inusitada. Filipe começa a pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho, começa a falar do poder de Deus, e as pessoas que procuravam Filipe, que ouviam e criam em Jesus, essas pessoas, eram curadas, eram libertas, os demônios se submetiam, acontecia várias coisas através de Filipe. E as pessoas se entregavam a Jesus através do poder de Deus que era usado através de Filipe. Então, Simão, observando, viu que Filipe fazia coisas extraordinárias pelo poder de Deus. Simão vai lá, fica ali entusiasmado com o que vê, se impressiona com o que vê e começa a seguir a Filipe. Vai lá, acredita, se batiza e começa a acompanhar Filipe nas suas missões, acompanhar de perto as coisas que Filipe fazia. Filipe era um dos diáconos, dos 7 diáconos que serviam aos apóstolos. Muita pessoa confunde Filipe com Filipe lá dos apóstolos de Jesus. Mas Filipe era um dos diáconos, e Filipe era usado por Deus, e muito usado por Deus. E Simão, vendo isso, Simão começou a seguir. E em Jerusalém, os apóstolos, eles dirigiam as igrejas. Em Jerusalém, eles dirigiam as igrejas. Quando ficava sabendo que alguma província, algum lugar, era anunciado o reino de Deus por intermédio de alguém, eles logo imediatamente mandavam alguns dos apóstolos para averiguar se realmente o que estava sendo pregado era a palavra de Deus. Isso aconteceu também com Bernabé, lá em Antioquia, quando lá em Antioquia começou sendo pregado o evangelho, mandaram Bernabé até lá para poder ensinar o povo. E era uma preocupação dos líderes da igreja em Jerusalém. Tiago era um dos líderes da igreja de Jerusalém, e que controlava, ou seja, ele dirigia, ele liderava as outras igrejas. Então eles enviam Pedro e João para averiguar, porque muita gente em Samaria tinha sido batizado, mas a promessa do Espírito Santo ainda não tinha acontecido em Samaria. Em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus vai dizer que recebereis poder desse sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, aonde? Em toda a Judéia, até os confins da terra, ou seja, mas os lugares acontecia a descida do Espírito Santo, mas em Samaria ainda não tinha acontecido. Então, eles mandam Pedro e João até lá. E chegando lá, olha o que acontece. Chegando lá, Pedro e João começaram a orar para que o povo recebesse o Espírito Santo. Como o povo não estava recebendo, então Pedro e João, vendo que aquelas pessoas eram pessoas sinceras, pessoas cheias de Deus, então eles botavam a mão sobre as pessoas para que recebessem o Espírito Santo. Diga-se de passagem que isso não é uma doutrina. Isso era um caso isolado que algumas vezes acontece. De algumas pessoas, quando a gente coloca a mão, elas são batizadas no Espírito Santo, porque às vezes precisa de uma ajuda, isso aí Deus moveu, não é uma doutrina. Não é uma regra básica. A regra básica é você buscar Deus, você se render, você adorar, e o Espírito Santo vir sobre você naturalmente. Não pode ser algo forçado. Então, nesse caso de Samaria, aconteceu assim. E Simão Mágico, ele vendo o que acontecia, ele pensou consigo, por que comigo não acontece? Ele pensou consigo, rapaz, se eu receber esse dom aí, eu vou poder fazer tanta coisa. Porque Simão, ele tinha se batizado, mas não tinha se arrependido dos seus pecados. Simão tinha se batizado, mas ele ainda era ganancioso. Ele queria ganhar dinheiro, usando o poder, ele não tinha deixado a feitiçaria no seu coração. Ainda era um feiticeiro dentro de si. E Deus sonda os corações. Então ele vem, chama Pedro e João e faz uma proposta. Olha, vocês querem quanto para me dar esse poder aí? Vou dar dinheiro a vocês, vocês me dão esse poder, porque eu vou botar a mão sobre as pessoas, elas vão receber também. Mas ele não estava pensando em ajudar pessoas, ele estava pensando em ganhar dinheiro, em enriquecer, em ganhar fama, em ter uma posição maior, igual a dos apóstolos. Ou seja, dentro do coração dele havia uma inveja, dentro do coração dele havia uma vontade de ter o cargo, porque ele achava bonito e tinha inveja, e não porque ele queria servir a Deus. A intenção dele era má, a intenção dele era ruim. E o texto nos mostra que esse homem,
ele nunca se converteu. O texto nos mostra que esse homem nunca teve uma convenção verdadeira, uma mudança de mente. Por quê? Ainda continuou achando que o dinheiro, achando que as coisas poderiam ser compradas, que era uma coisa que ele tinha, aprendia assim, com alguém ensinando. Ele não tinha ainda o discernimento de que Deus, ele sonda os corações das pessoas, e as pessoas só recebem o Espírito Santo se elas forem umas pessoas sinceras, totalmente sinceras na presença. Aí, Filipe, ele anuncia a verdade, e muitas pessoas creram em Samaria. Muitas pessoas creram. E até o quê? Simão Mágico creu. O Tiago vai dizer, se alguém perguntar se você é crente ou crê, diga que crê, porque até os demônios creem e tremem. Tem muita gente crendo, mas não muda com essa crença. Crer não vai mudar a tua vida só. A mudança tem que vir de dentro para fora, tem que haver um novo nascimento, tem que haver um arrependimento. Olha o que acontece, quando a pessoa nasce do arrependimento, e ela se batiza porque se arrependeu, o arrependimento é sincero. Em Provérbios 28:13 vai dizer que aquele que esconde as suas transgressões, esconde os seus pecados, nunca prosperará. Quem esconde os seus pecados nunca prosperará. Mas quem abandona os pecados, ou seja, se arrepende, deixa de pecar e confessa e abandona, então alcança de Deus o quê? A misericórdia. E o Espírito Santo não é dado porque nós merecemos. O Espírito Santo não é dado porque a gente faz a obra ali, ajuda na igreja. O Espírito Santo não é dado porque a gente aceitou Jesus, levantou a mão. O Espírito Santo é dado pela graça divina e a misericórdia de Deus. Porque não somos merecedores da graça. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, mediante nosso arrependimento e confessando nossos pecados e mudando a nossa mente, Deus vai dar o Espírito Santo. Só que tem um porém, o Espírito Santo não é dom. Dom não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é frutos. Então, os dons não é maior do que os frutos. E Simão, ele estava ali ligado nos dons. Ele viu um dom de língua, um dom do Espírito, e ele se impressionou, porque o dom proporcionava à pessoa poder para fazer. E os frutos, ele não mostra poder, ele mostra mudança de caráter. Uma coisa que Simão Mágico não teve. Uma coisa que Simão Mágico não alcançou. Uma coisa que Simão Mágico não fluiu nele. Frutos de arrependimento, frutos de mudança. A mente dele ainda era pecaminosa, perversa. A mente dele ainda era ambiciosa. A mente dele ainda era invejosa. A mente dele ainda era má. Ele não era sincero com Deus. Por quê? Ele estava querendo o Espírito Santo para seu próprio interesse e não para ter a graça divina da salvação. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele é o selo de Deus sobre a nossa vida. Ele é o selo de Deus para a nossa vida. E Simão não podia comprar esse poder, porque o poder de Deus, ou seja, o selo de Deus, o Espírito Santo, não está à venda. Deus não está à venda. Ninguém pode comprar Deus. A salvação não pode ser comprada. A salvação não pode ser comprada de maneira nenhuma. Ela é adquirida por meio da misericórdia divina, pelo meio do nosso arrependimento. Jesus morreu para que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados e aceitássemos Ele e vivêssemos uma vida santa e mudada. Ou seja, uma mente transformada pelo poder de Deus para a graça divina ser manifestada em nós, produzindo frutos do Espírito, que é amor, longanimidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, temperança. A gente precisa manifestar os frutos do Espírito e não buscar os dons. Primeiro vem os frutos, depois vem os dons. Por quê? Os frutos do Espírito é para todas as pessoas que receberam o batismo do Espírito Santo. Mas os dons não são para todos. Os dons é dado para o que for útil. Se não tem utilidade, Deus não vai dar dom às pessoas. Mas os frutos vai ser normal. Isso é notório em todos. Isso é notório em qualquer pessoa. Deus, Ele não está
à venda, porque Deus é amor. E amor se compra. Amor vende em qualquer esquina. Amor, ele é uma coisa que flui dentro da gente, lançada por uma semente que começa lá no princípio do arrependimento. Nós, por amor, nós, porque amamos, aquela semente vai crescendo e por amor a Deus nós não pecamos. Por amor a Deus nós não fazemos nada de errado. Então, Deus começa a sondar o nosso coração e vai aprimorando, aperfeiçoando a nossa vida. O que Simão não conseguiu entender. Que tinha que ter um aperfeiçoamento. As pessoas que estavam ali, que realmente se arrependeram, elas foram batizadas no Espírito Santo, porque eles não tinham propósito de se autopromover. Eles não tinham propósito de querer ser alguma coisa, de querer aparecer. O propósito deles era serem salvos. O Espírito Santo é para nos salvar, é para nos conduzir até a vinda de Jesus, é para nos consolar, ele é para nos ensinar a cada dia como agradar a Deus. Precisamos do Espírito para adorar a Deus, para orar, porque Ele é quem intercede por nós nas nossas orações, porque nós não sabemos orar como convém. Deus, Ele deu o Espírito Santo para que Ele se faça presente em nossa vida, dia após dia. Foi isso que Jesus disse: não deixarei vocês órfãos, enviarei o Consolador. Jesus subiu aos céus, está à direita do Pai, mas deixou o Espírito Santo para isso, para as pessoas que foram salvas, elas poderem ter a presença de Deus na vida dela, como se Jesus estivesse aqui conosco, como teve com os discípulos. Para isso que Jesus deixou. Foi com essa intenção. E ao contrário do que Simão pensava, viu? O Espírito Santo não podia ser adquirido como uma mercadoria. Pelo contrário, ele é conquistado. É recíproco. Da maneira que eu amo a Deus, Deus ele me dá um sinal de que me ama também. Da maneira que eu me dou para Deus, Deus me dá um sinal que Ele se dá para mim também. E Ele vai e derrama, Ele faz o cumprimento da promessa. Se a gente for para Joel, primeiro Deus pede ao povo que o povo vá se humilhar na presença. Se a gente for para Joel antes da promessa, ele vai dizer que os profetas chorem, vistam roupas comuns, ou seja, pano de saco. Não que a gente vai vestir pano de saco hoje para isso. Jesus já pagou o preço, mas naquele tempo eles precisavam fazer isso. Chorar diante do altar, chorar no pé do altar, se humilhar. As crianças também pediu para que eles se humilhassem. Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, então Deus vem lá e derrama gratuitamente, pela graça divina, o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Como nós lemos em Atos capítulo 1, verso 8. Recebereis poder, eu descer sobre o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Testemunha de quê? Testemunha em amor, em caráter divino, em bondade. Testificamos Jesus através da sua presença, do seu Espírito. Ele é quem nos dá um caráter divino. E não para a gente ganhar dinheiro com isso. Não para a gente ter os dons. Não para a gente querer viver uma vida de glamour. Não é para isso. E Simão queria isso. Simão queria isso. Por isso Pedro disse para ele assim, ó. Por isso Pedro falou. Pedro disse assim, ó, versículo 20. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Olha o que Pedro disse. Que Deus mande você e o seu dinheiro para onde? Para o inferno. Olha porque isso é ofensivo para Deus. Oferecer dinheiro para ter a presença. E aí Pedro vai dizer assim: você não tem direito de tomar parte do nosso trabalho. Que trabalho é que Pedro e João faziam? Trabalho de fazer o quê? De pregar o Evangelho. Ou seja, os dons de Deus não podem ser derramados sobre você, porque seu coração é invejoso, seu coração é malicioso, seu coração é mal intencionado. Simão queria fazer parte do corpo de Cristo na obra. Simão queria fazer parte da igreja eclesiástica. Ele não queria fazer parte do povo que era salvo. Ele queria fazer parte do corpo de obreiro. Ou seja, estar como discípulo com espírito de engano. Ele queria estar, porque o coração dele era mau. E Pedro continua: porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Aí Pedro dá um conselho a ele:
Versículo 22. Arrependa-se e deixe os seus planos perversos e peça ao Senhor que perdoe por essa má intenção. Olha o que Deus Pedro está dizendo. Arrependa-se e deixe seu plano perverso. Porque Simão tinha um plano perverso. Simão não estava bem intencionado. Ele queria o Espírito Santo para bem próprio, para poder se autopromover. E tem muita pessoa assim, como Simão. Simão estava dentro da igreja, no meio do povo, batizado e acompanhando Filipe. No meio do povo de Deus. Mas a intenção de Simão não era ter o Espírito Santo para servir. Não era ter o Espírito Santo para ser salvo. A intenção de Simão era ter o Espírito Santo para se autopromover. Por isso ele queria o dom. Por isso que ele queria o poder de botar a mão sobre as pessoas. Por isso ele queria o talento de anunciar o poder de Deus. Ele não queria ser apenas um servo. Ele queria ser servido. Ele queria ser exaltado. Ele queria ser glamourado como ele era antes. Ele queria que todo mundo tivesse medo e pavor dele, como tinha com as bruxarias que ele fazia. Era essa a intenção de Simão. Era essa a intenção maléfica no seu coração. Era essa. Não devemos buscar o Espírito Santo para obter cargos. Não devemos buscar o Espírito Santo para obter lucros. Não devemos buscar o Espírito Santo para humilhar as pessoas. Não devemos buscar o Espírito Santo para se sobrepor sobre as pessoas. Porque maior que o quê? Maior quem? Serve. Jesus se pôs menor do que todos. E Jesus foi o mais cheio, é o mais cheio do Espírito Santo. E ele serviu. Quando nós buscamos o Espírito Santo para poder ter um cargo na igreja, damos lugar aos espíritos de enganos. Damos lugar a espíritos enganadores. E no meio da igreja está cheio de espíritos de engano, igual de Simão. Pessoas com coração sujo, querendo o dom de Deus. Só que hoje há quem venda. Hoje há quem venda. E essas pessoas são má influência na igreja. Isso é má influência. Em Deuteronômio capítulo 29, verso acho que é 18. Deixa eu ver se eu... Isso mesmo, 9, 18. 29, 18. Deuteronômio. Tem um texto que Moisés alerta ao povo. Que para o povo não haver entre eles pessoas que adorem os deuses, pessoas que passam parte das feitiçarias, das coisas erradas, para não contaminar o povo e nem ter frutos perversos no meio do povo, porque isso vai se propagando. Já pensou se numa igreja, num corpo da obra, entra um cara como Simão? Já pensou se, vou dar um exemplo, nessa igreja, entrar no corpo de obreiro um espírito de engano? Ele vai propagar no meio da igreja doutrinas de heresias. Ele vai propagar no meio da igreja engano. Ele vai propagar no meio da igreja coisas que não é de Deus. Por isso que tem muito adivinho na igreja se passando pelo Espírito Santo. Por isso que tem muita gente falando em língua do demônio se passando pelo Espírito Santo. Por isso que tem muita gente usando os talentos ou os truques. Alguns até têm o Espírito Santo, mas se corrompe. E aí começa a fazer os truques como os magos do Egito, que imitavam Moisés fazendo os milagres. Para quê? Para obter lucro. Quantos estão vendendo as bênçãos de Deus? Expulsando os demônios e usando isso para obter dinheiro. Quantos estão aí usando as profecias, os dons de Deus para obter lucro? Era o que Simão queria. Era o que Simão queria. E nós temos que ter cuidado com essas pessoas. Para isso que os pastores que lideram têm que ter discernimento. Imagine se Pedro e João não tivessem discernimento de Deus para discernir que Simão estava com má intenção. Deus revelou a eles na hora. O Espírito Santo que estava em Pedro mostrou a Pedro logo de cara que eles estavam com engano. E olha que Pedro tinha um dom de Deus nessa área. Lembra de Ananias e Safira? Quando tentaram enganar, logo Pedro... Foi mostrado a Pedro que eles estavam mentindo. A mesma coisa. E ele pegou logo de cara quem? Pedro. Logo de cara um pastor, um líder que tinha o discernimento de espírito. Um dos dons do Espírito Santo. E viu que havia um espírito de engano em Simão. Havia um espírito de engano. Como Pedro disse. Simão, ele disse assim, Pedro disse assim. Cadê? Aqui.
Pedro diz aqui no capítulo 21, versículo 21, você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Ele, logo de frente, vê que Simão, o mágico, eles estavam mal intencionados. E no versículo 23, Pedro vai dizer: vejo que você está cheio de inveja, e uma inveja amarga como fel. Pedro viu logo que ali havia um espírito de quê? De engano. Viu logo que ali havia um espírito maléfico dentro do coração. Porque o coração da pessoa é enganoso. Enganoso é o coração. E hoje, irmãos, eu vou me arriscar a dizer: 60% da igreja hoje tem espírito de engano. Engano no meio da igreja. Pessoas mal intencionadas. Por quê? Porque os dons não são para todos. E as pessoas estão contaminadas com essa onda de poder. Igreja de poder, tem que ter poder. E qual é a visão que eles têm de poder? A visão que Simão tinha. Poder, para eles, é as coisas que eles acham sobrenatural, mas para eles é a maneira de lucrar. Eles querem poder a qualquer custo. Poder a qualquer custo. Mas sabendo que o maior poder é o quê? A palavra. A Bíblia diz que Filipe anunciava as boas novas a respeito do reino de Deus. Filipe anunciava as boas novas a respeito do reino de Deus. A respeito do reino de Deus. Era o que Filipe fazia. Filipe, ele anunciava e as pessoas se convertiam. Filipe, os milagres eram uma coisa que acontecia notoriamente. Não era forçado. Não tinha uma campanha assim, ó, venha na campanha dos milagres, venha na campanha da revelação, venha na campanha do adivinho, venha na campanha do sal, na campanha do óleo. Não tinha isso. Filipe pregava a salvação e as pessoas que se arrependiam eram curadas. Elas eram transformadas. Elas viviam uma vida normal. Naturalmente, Jesus olhava para o coração de cada um e curava. Deus não cura todo mundo. Deus não cura, Ele cura quem Ele quer. Ele cura quem Ele quer. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo. Quantos doentes andavam atrás de Jesus no meio da multidão? Todos eram curados? Jesus curava alguns. Quando Naamã estava leproso, você acha que naquele tempo lá tinha pouco leproso na época? Mas por que curou só a Naamã? E nem era justo, né? Era um ímpio. Deus curou porque quis. Deus curou para mostrar que havia profeta em Israel. Então Deus não cura todo mundo. Então as pessoas ficam vendendo cura. Como se fosse uma mercadoria que vai no supermercado, compra e vai para casa. Vende o Espírito Santo. Aí eu vejo pessoas jogar paletó e dizem que está recebendo o Espírito Santo. Eu vejo pessoas soprar nas pessoas e dizem que as pessoas estão recebendo o Espírito Santo. Criam a doutrina da imposição de mão, que foi um caso isolado. Eles criam hábitos, criam liturgia para receber o Espírito Santo. Agora tem liturgia. Agora tem o culto do Espírito Santo. Só recebe o Espírito Santo nesse dia. Não. Não é só nesse dia. Pedro não fez uma fila assim. Pedro começou a orar para o povo receber. Agora é assim, faz uma fila agora. Aí sai aqui e faz assim, ó, empurra aqui, sai todo mundo caindo, dizendo que está com o Espírito Santo. Com coisa que a pessoa... Aí faz o voto, o envelope do Espírito Santo. Você vai dar uma oferta e vai receber o Espírito Santo. Eu já vi isso. Vê se não tem semelhança com Simão mágico, querendo comprar de Deus. Porque se Simão estava querendo comprar, é porque ele achou que Pedro e João vendiam. E quebrou a cara. Mas hoje tem quem venda. Hoje tem quem venda. Pedro e João não se venderam, não se corromperam. Mas hoje tem pessoas que saem vendendo. Saem vendendo. Efésios 4:11 vai dizer que os dons é dado a cada um. Deus escolhe alguns para profetas, Deus escolhe alguns para pastores, alguns para apóstolos, alguns para mestres. Deus escolheu alguns, não todos. Mas os frutos do Espírito, lá em Gálatas 5:16, está dizendo que é para todos. Os frutos são para todos, porque todo mundo que tem o Espírito Santo tem os frutos. Todo mundo que tem o Espírito Santo, ela tem os frutos do Espírito. Mas nem todo mundo que tem o Espírito Santo tem os dons do Espírito.
É diferente. Dom e frutos. E o fundamental é ter o quê? Os frutos e não os dons. Nem todo mundo foi chamado para ter os dons. Nem todo mundo foi chamado para falar em línguas. Nem todo mundo foi chamado para curar pessoas. Nem todo mundo foi chamado para profetizar. Nem todo mundo. Mas hoje virou uma moda que todo mundo é profeta, todo mundo é sacerdote, todo mundo agora é pregador, todo mundo, ninguém quer mais limpar uma igreja. Ninguém quer mais cuidar de criança. Ninguém quer mais ser o porteiro da igreja. Por quê? Porque estão igual a Simão, o espírito da inveja, como Pedro disse. Vê o pregador no altar, talentoso pregando, que Deus deu aquele dom. Eu não sou talentoso. Eu nunca pedi. Deus me escolheu. Não sei porquê. Passei a vida toda limpando a igreja. E nunca almejei ser maior que ninguém dentro da igreja. E não sou maior do que ninguém dentro da igreja. Deus me deu o Espírito Santo da salvação. E os dons vieram acompanhados porque Deus achou graça em mim. E no dia que Ele quiser, Ele tira. No dia que Ele quiser, Ele tira, bota outro aqui no lugar. E daí? Ele usa como quiser. O dom é dele. E eu não comprei o dom. Eu não comprei. Foi pela misericórdia que Deus me deu. E pela misericórdia Deus está te dando. E pela misericórdia Deus está te salvando. E pela misericórdia Deus está fazendo uma mudança de caráter em você. Deus está fazendo uma mudança. E Ele deu alguns para isso. Em Atos capítulo 8, aqui no versículo 24, a gente vai ler agora, o que é que João e Pedro diz assim. Pedro e João fala. Aí Simão disse a Pedro e João: por favor, peça ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Nada do que vocês... Ele estava arrependido? Hã? Quando ele pede, ore por mim, ele estava arrependido? Não, não estava. Sabe por que não estava? Porque quando a pessoa está arrependida, é ela que ora, pedindo perdão. Ela não pede para a pessoa orar. Ele ficou com medo. Medo não é arrependimento. Remorso não é arrependimento. Simão continuou do mesmo jeito. Tanto que vê, olha o contexto. Versículo 25. Depois de terem dado o seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. E no caminho espalharam o evangelho e muitos povoados de Samaria. Está falando que comentou do perdão de Simão? Não comentou. E Simão não aparece mais. Não aparece mais. Por quê? Porque não se arrependeu. Arrependa-se. É isso que Pedro falou com eles. Mas nós precisamos entender que os dons de Deus não é comprado. Nós precisamos entender que nós não podemos ser igual a Simão. Aí eu pergunto para vocês: o Espírito Santo, você quer para quê? Hã? Para que você quer o Espírito Santo? Hã? Para que é? Você já se perguntou? Você que ainda não recebeu, você já perguntou? Para que você quer o Espírito Santo? Já se perguntou? Já fez essa oração? Já chegou assim para Deus e disse assim: Senhor, o Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo para falar em línguas, para curar pessoas, para poder o irmão ficar achando que eu sou cheio da graça? Você já perguntou para Deus para que você quer o Espírito Santo? Já fez essa pergunta? Já falou para ele assim: Senhor, o Senhor vai me dar o Espírito Santo, só que eu quero de mim. Ou você falar assim, melhor dizendo, né? Deus, eu quero o Espírito Santo para isso. O problema está no objetivo. O problema está para que é que você quer. Eu pedi o Espírito Santo para ser salvo. Quando eu pedi para ser salvo. Eu pedi o Espírito Santo para não pecar mais. Eu pedi o Espírito Santo para ele me mostrar os meus erros, para me constranger. Eu pedi o Espírito Santo não para sair falando em línguas e por aí, botando mão na cabeça do povo, para me promover na igreja. A pergunta é: o Espírito Santo, para que você quer? Para que você quer o Espírito Santo? Você precisa dele? Para quê? Para que você precisa do Espírito Santo? E as pessoas não sabem.
Algumas pessoas estão querendo o Espírito Santo para poder ter poder. Eu quero o Espírito Santo para me conduzir, para ser salvo, para me dar certeza que Deus é meu Pai. E você? É essa a pergunta que não quer calar. Para que você quer o Espírito Santo? Faça essa pergunta para você. Para que eu quero o Espírito Santo mesmo? Para que é? Essa coisa. É essa a questão. Porque Simão queria para ganhar dinheiro, para ser exaltado, para mostrar que era poderoso, para botar a mão na cabeça do povo e fazer o povo receber o Espírito Santo. E nós queremos para quê? Qual é o propósito do Espírito Santo? É nascer de novo? Ou é manifestar os dons? Profetizar, rodar, pular, revelar? É para isso? Por isso que muita gente não recebe. Eu lembrei agora do pastor Eliseu. Para que tu quer o Espírito Santo? Aí para falar, balar. Não dou. Tem um videozinho dele que eu me acabo de dar risada. Ele não dou. Tem gente que... porque ele fala engraçado, né? Ele prega engraçado. Ele fala bem engraçado. Para que tu quer o Espírito Santo? Para falar, balar. Não dou. Não dou. Deus não dou. É por isso que Deus não dá. Pedi e não receber, porque pedi mal. Pedi e não receber, porque pedi. Qual é a intenção do coração? Se tiver com a má intenção, muda. Tem muita gente que não foi batizada no Espírito Santo ainda, porque é até uma pessoa boa, é até uma pessoa dedicada, mas a intenção do coração é ruim. Ainda há no coração a intenção ruim. Há uma raiz maléfica no coração e precisa mudar. Quando a gente muda a nossa raiz maléfica, Deus derrama. A ansiedade faz os espíritos enganadores entrar na pessoa. Você já viu o demônio falando em língua? Aqui eu já vi. E já vi aqui na outra igreja. Graças a Deus, Deus me deu discernimento. Que às vezes Deus não me deixa enganado, assim como não deixou nem Pedro nem João. Graças a Deus. Mas a gente precisa ter esse discernimento. Amém? Quem está entendendo Jesus? A mensagem de hoje é simples, mas é reflexiva. Para que é que você quer o Espírito Santo? Para que é? Para falar em línguas? É para mostrar poder? É para ganhar dinheiro? Para que é? Porque se for para isso, Pedro disse uma coisa pesada. Vá para o inferno com seu dinheiro. Pedro disse para Simão. Quem quiser, com má intenção, vai acabar indo para o inferno e perdendo a salvação. Porque para receber o Espírito Santo precisa ter arrependimento. Precisa ter sinceridade com Deus. Deus ninguém engana, Ele sonda os corações. Não adianta. Só que Deus ele não vai interferir, vai deixar a pessoa lá o tempo todo, dando tempo para se arrepender, e ela não se arrepende, vai acabar indo para o inferno. Tem muita gente achando que está cheio do Espírito Santo com espírito de engano. Muita gente falando em língua com espírito de engano. Tem muita gente revelando aí com espírito de adivinho de engano. Tem muita gente profetizando na vida das pessoas com espírito de engano. Profetizando heresias. Tem muita gente aí que comprou o espírito de engano na mão de alguém. Que fez a cabeça, como faz na macumba. Que fala a língua de Nagur. Dizendo que está falando dos anjos. Falando de Deus, melhor dizendo. E não fala. Espírito de engano, como o de Simão mágico. Amém? 8:45. Bora acabar? Hoje, quando a gente fala as palavras assim, a igreja fica calada, né? Prestando atenção, refletindo, né? Agora, eu queria comentar algo aqui antes da gente acabar. Quem aqui não é batizado ainda? Mariel, ainda é criança? Amém. Só Mariel. Graças a Deus. A gente tem que buscar esse ano. Vou dar aula de batismo ainda esse mês que vem. Se tiver uma pessoa, eu dou aula de batismo. E aula de batismo é para toda a igreja. Amém, gente? Até para quem é batizado. Porque tem gente que foi batizado até em outra igreja e nunca explicaram às pessoas o que é batismo. Tem gente que nem sabe o que é batismo. É batizado, mas nem sabe. Entendeu? Tá igual os discípulos de João que Paulo encontrou lá em Éfeso.
Eu vou pregar aqui para vocês, Atos 19. Uma hora Deus vai me dar a oportunidade. Amém? Vamos para casa? Vamos buscar Deus ir para casa? Glória a Deus. Você que está em casa aí, que Deus abençoe você, viu? Palavra simples, mas é verdadeira. Faz uma visita a gente, um dia aí. Faz uma visita, se você puder. Faz uma visita. Hoje eu estou com a garganta aqui acabadinha, por isso eu não evitei forçar um pouquinho mais, para amanhã eu poder falar, senão o negócio pega. Amém? Agora só que eu queria nessa noite que você fizesse uma reflexão. Eu sei que você está aqui bem intencionado, eu sei que você está buscando o Espírito Santo com boas intenções, mas é bom a gente refletir. Amém, gente? Então, se você não recebeu o Espírito Santo ainda, eu gostaria que você pegasse e dissesse para Deus: ó Senhor, se eu estou buscando a Tua presença, o Teu Espírito, mal intencionada, me abre o olho. Revela o que está no meu coração. Amém? Porque aqueles que confessam as transgressões e a deixam, alcançam de Deus o quê? A misericórdia. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor visite o coração de cada um, que o Senhor abra o coração de cada um, que o Senhor vá de encontro a cada um, ó Deus, e que o Senhor possa, meu Pai, nesta noite, mostrar que o nosso coração é enganoso. Às vezes nós estamos procurando a Tua presença, buscando a Tua presença, achando que estamos bem intencionados, mas na verdade não estamos. Na verdade, às vezes estamos querendo um dom do Senhor para nos sobressair sobre os outros, buscando por um cargo na igreja, ou até, Senhor, para substituir alguém ou tomar o lugar de alguém. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, meu Deus, faça com que, Senhor, cada pessoa que aqui se encontra, cada pessoa que aqui está, ou que está nos assistindo, venha buscar o Teu Espírito, ó Deus, com as boas intenções, para que eles possam receber de verdade, para que eles possam ser cheios da Tua graça, para que eles possam ser cheios do Teu poder, meu Pai, para que eles possam ser transbordantes, para que eles possam, Deus, exaltar o Teu nome e ser testemunha Tua, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, faz isso. Eu te peço, ó Pai, não deixa nessa igreja aparecer espíritos de enganos, não deixa nessa igreja, Senhor, aparecer espíritos de enganadores, mas que possa, Deus, ter a Tua presença para ser salvo, cheio da graça, manifestando os frutos do Teu Espírito, ó Pai, e não os dons. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto, que o Senhor tenha bondade de Ti, e que o Senhor tenha misericórdia de Ti, e que o Senhor vá diante de Ti, e que o Senhor levante Teu rosto e te dê a paz. E a paz que você receba agora, a paz do Senhor Jesus, seja notória em sua vida, e que ela possa lhe dar a cada dia qualidade de vida com os demais. Aonde quer que você vá, as pessoas sintam a paz através de você. E creia no Deus que você serve através da sua vida. Que essa paz na sua casa seja notória, para que haja felicidade no seu lar. Que o Senhor lhe leve em paz para casa e até a aula de amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus.